Imaginemos lá, no século XIX ainda, né? Lembremos que a doutrina espírita surge em 1857. Lembremos que Eurípides Barçanufo nasce em 1880. Jerônimo Candinho vem ao mundo em 1889. Aquele espírito especial, aquele espírito vigoroso, nós que o conhecemos, se pudéssemos pedir a cada um que o conhecesse para que trouxesse uma característica que, de certa forma, marcou em relação à sua personalidade, ouviríamos muito de franqueza, de lealdade, de firmeza, de perseverança, características que nós, mesmo desde crianças, aprendemos a vivenciar, a respeitar e a entender. Muitas vezes ouvíamos que ele era muito enérgico, mas é importante que nós façamos uma reflexão. Era o início do Espiritismo. A intolerância estava estabelecida. De certa forma, se nós tivéssemos espíritos frágeis em demasia, para fazer esse primeiro movimento, nós haveríamos de entender e compreender que o fracasso poderia se aproximar, já que as criaturas sem a firmeza adequada poderiam se curvar diante da injustiça, diante da intransigência, diante da situação que muitas vezes acontecia ao derredor daqueles que iniciaram o espiritismo nascente. É assim que nós compreendemos. É assim que nós entendemos que então esse espírito vai sim no berço em Sacramento aprender com Eurípides Barçanufo sobre o tratamento da obsessão. Aprende sobre corrente magnética, entende um pouco ainda de homeopatia, percebe que a maioria do sofrimento ou a grande causa do sofrimento humano é a ignorância. E nesse sentido, fica bem claro para aquele espírito, também no movimento de aprendizado e desenvolvimento intelectual e moral. Ele percebe que a necessidade da instrução, da educação, é um fator primordial para que o desenvolvimento pudesse se fazer, para que as criaturas pudessem ter a base, a sustentação que pudesse dar as condições para que o Espiritismo que é ciência, filosofia e religião, que precisa sim de uma base para que esse conhecimento, de certa forma, possa se sedimentar. É assim que ele vê Eurípides Barçanufo, mesmo antes, quando católico, se esforçando e fundando o Liceu Sacramentano, para acolher aquela juventude e levar ensinamentos com base em Pestalozzi. E é assim que Eurípides Barçanufo percebe que essa é uma realidade que é extremamente importante e relevante. Levar a cultura, levar a condição da criança e o jovem ao adentrar em escolas sérias, ao adentrar em escolas que forneçam, além da base curricular correspondente, o ensino moral, como Eurípides Barçanufo fazia no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso Jerônimo Candinho vivenciou.